Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos lendo um livro aqui, A História das Doutrinas Cristãs. Traz umas informações bacanas. E esse pessoal aqui, pessoal, foi os primeiros, eles que criaram o pensamento das doutrinas cristãs que nós temos aí nos dias atuais. Eles criaram lá atrás, tiveram poucas modificações, mas muitas coisas que a igreja hoje segue, tanto a católica como a protestante, ela foi desenvolvida nesse período, né? É interessante a gente ver se essas doutrinas elas estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, né, Yeshua, e dos apóstolos, beleza? Então hoje nós vamos ver o que? A doutrina sobre a salvação, a igreja e as últimas coisas, beleza? Então vamos ver aqui quais as informações que traz para nós. Vamos lá. Irineu não foi totalmente claro em sua soteriologia. Ele enfatizou a necessidade de fé como pré-requisito para o batismo. Então, vê que eles que desenvolveram realmente, né, os dogmas da igreja. Essa fé não seria a mera aceitação intelectual da verdade, mas também incluía a redenção da alma, resultando numa vida santa. O homem seria regenerado pelo batismo. Seus pecados seriam lavados e uma nova vida começaria dentro dele. Então você vê que ele está trouxe a ideia. Aí você vai ver, hoje, se você for dentro de uma igreja, você vai ver como é que eles pensam com relação ao batismo. Vamos lá. Evidentemente, ele não tinha um claro entendimento sobre a doutrina paulina da justificação pela fé. Interessante aqui que o autor fala assim que ele não tinha claro entendimento sobre a doutrina de Paulo. Então, ele não tinha conhecimento, ali sobre algumas literaturas do Novo Testamento. Ele não entendeu, vamos dizer assim. E ele traz um entendimento, uma doutrina que não tem amparo ali no Novo Testamento. Pois apresenta de modo diferente a relação entre fé e a justificação. A fé necessariamente levaria à observância dos mandamentos do Messias, sendo ela suficiente para tornar um homem justo diante do Eterno. O Espírito do Eterno tornaria o crente de nova vida, e a característica fundamental da nova vida é que produz o fruto da justiça, na forma de boas obras. A obra de Tertuliano não assinalou nenhum progresso particular na doutrina da aplicação da obra de Cristo. Reaparece o moralismo no ponto de vista de que o pecador, pelo arrependimento, obtém a salvação mediante o batismo. Então você vê que coloca que é a fé, esse aqui falou que é o arrependimento. Então você observa que normalmente esse pensamento deles não tinha fundamento ali nos escritos do Novo Testamento. Sua exposição da doutrina de penitência se reverte de interesse especial, entretanto, devido a ele usar aqui termos legais que na teologia posterior foram aplicados à obra remissora do Messias. Então aí ele fala com relação à penitência. E até hoje as pessoas têm essa doutrina dentro da Igreja Católica Romana, de penitência, de sacrifício. Tem pessoas que saem de um estado para o outro caminhando. Um tipo de penitência. Tem gente que sobe um morro quando tem aquela via sacra de joelho. Então isso é um tipo de penitência que as pessoas têm.
Vamos continuar aqui, ó. Para ele, o Eterno é legislador e juiz, o qual considera o pecador como transgressor e culpa, assim exigindo satisfação. Em lugar de satisfação, impõe punição. Né? Você vê que esse pensamento não está dentro das Escrituras, principalmente dos ensinamentos do Messias nem dos apóstolos. E aí você vê que muita gente, né, foram criadas doutrinas no decorrer da história e colocando o Eterno como um que fica punindo as pessoas, né, colocando uma imagem errada do Eterno. Vamos lá. Os pecados cometidos após o batismo querem satisfação mediante penitência. E se você cometeu algum pecado depois do batismo, você vai ter que fazer penitência para poder estar perdoando esses pecados. Cumprida esta, fica cancelada a punição. Então, criaram uma ideia errada do Criador. Em sua exposição, pode-se ver-se a base do sacramento católico romano da penitência. Os termos legais empregados como juiz, culpa, punição e satisfação foram transferidos para a obra de Cristo dentro da teologia da Igreja. Em seus ensinos atinentes à Igreja, esses pais revelam a tendência de ceder terreno ao judaísmo, substituindo o conceito judaico de uma comunidade externa pela ideia de uma fraternidade espiritual. Semearam sementes que frutificaram no conceito de Cipriano ou da Igreja Católica Romana sobre a Igreja. Na verdade, retinha ainda a ideia de que a Igreja é uma comunidade espiritual formada por crentes, porém expunham-na como se ela coincidisse com alguma comunidade externa. De fato, apresentaram a organização visível, a Igreja, como o canal da graça divina, fazendo com que a participação nas bênçãos da salvação dependesse de ser membro da Igreja visível. Olha aqui, pessoal, interessante. Aonde surgiu essa ideia, né, de que a pessoa, para ela obter a salvação, ela tinha que estar dentro de uma comunidade visível, de uma igreja visível, né? Então, a igreja ela prega isso. Fora da igreja não há salvação. Isso é uma heresia. O que é heresia? É um pensamento totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, né? Essa comunidade aqui, igreja, esse desenvolvimento, ela foi desenvolvida depois dos apóstolos, né? É importante a gente destacar isso, né? Então, com um sistema, com doutrinas, ensinamentos, conforme nós estamos vendo aqui, que não bate muito com os ensinamentos do Messias, ideias diferentes. Então, temos que tomar cuidado com esses ensinos. Vamos lá. Que é de origem apostólica e que tinha como seu cabeça chamado sedes apostólicas, né? Com isso também renunciaram a Cristo. Devido à influência do Velho Testamento, né, da Bíblia hebraica, também passou para primeiro plano a ideia de um especial sacerdócio medianeiro. Os pais antigostinianos, em linhas gerais, foram os campeões das doutrinas da ressurreição da carne, com base na ressurreição de Jesus Cristo e na presença habitual do Espírito. Chegará o final quando o diabo, né, no caso aqui, Satã, consegue entregar à massa apostatada inteira uma nova cabeça na pessoa do anticristo. Em seguida, Cristo reaparecerá e os 6.000 anos do mundo serão concebidos pela primeira ressurreição e pelo descanso sabático do milênio. Na Palestina, os crentes desfrutarão das riquezas da terra. Após os milênios, haverá novos céus e nova terra, e os bem-aventurados viverão em gradação
de ordem nas mansões para eles preparados. Interessante, pessoal, que eles chegam a trazer essas doutrinas, esses ensinamentos, e muita gente hoje segue isso. Agora, o que me chamou a atenção aqui foi eles ter criado, né, a ideia de que existe um grupo, né, de sacerdócio medianeiro. No caso aqui seria eles próprios, que é os sacerdotes, né, no caso os bispos, os bispos e os arcebispos lá, os diáconos, o pessoal que fazia parte vamos dizer, da cúpula da igreja, né? Ele que tinha algum cargo, eles eram especiais, eles eram sacerdotes especiais, eles receberam isso, né, conforme eles pregavam. Só que em nenhum momento você vê Jesus, né, e nem os apóstolos ensinando isso. Então já é uma doutrina, um ensinamento que foi desenvolvido aqui por esses conhecidos como os antignósticos, né, os pais da igreja, doutrinas que não vêm do Messias, né? Então você vê que criaram, né, várias doutrinas e ensinamentos que até hoje algumas pessoas seguem, e as pessoas realmente têm uma reverência muito grande por um padre, né, tem uma reverência muito grande por um pastor, dependendo do local, porque eles conseguiram emplacar isso na cabeça do povo naquela época. E isso vem, né, no decorrer da história. Hoje, grande parte das pessoas já tem, né, um entendimento diferente, não acredita mais nisso, porque senão você vai estar vai achar que um pastor, um padre ou papa são pessoas, né, superiores à maioria da população. E Jesus, né, e Yeshua deixou bem claro que não, todos nós somos iguais perante o Eterno, beleza? Então tá aí, vamos continuar trazendo as informações aí, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.